anos, no começo da colheita, você plantava e as primícias da colheita, primeiro ramo, era entregue ao Senhor. Agora já não são as primícias. Agora é o chamado dízimo do terceiro ano. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Deuteronômio 26, verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da tua santa lei, que ainda, Senhor, que tenha em alguns aspectos ficado antiquada para o nosso tempo, o espírito da lei, Senhor Deus. Os princípios da lei, eles são eternos. E nós precisamos ser confrontados com eles essa manhã, a fim de que possamos converter, Senhor Deus, o nosso coração e também as nossas ações. E possamos ser fiéis a Ti e provar das Tuas misericórdias. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma vida santa diante do Senhor, não somente no domingo, mas todos os dias da nossa vida. Amém. Você é o que você faz no secreto. Você não é o que você faz em público, simplesmente. Você é especialmente o que você faz quando ninguém lhe vê. Ali está o teu verdadeiro eu. A verdadeira pessoa que você é. Ali é externalizado o teu coração. E aí é até difícil, né, falar nesses termos, externalizar o coração no secreto. Sim, porque externalizar o coração no secreto é impossível para um homem. Mas toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Então o Senhor conhece, inclusive, aquilo que externalizamos no secreto. Nossas intenções. Existem coisas que fazemos e são boas, externamente boas, que trazem bons resultados, bons frutos, mas que são resultado de uma intenção maligna. Deus conhece a intenção maligna dos teus bons frutos, das tuas boas obras. Deus conhece quando você se tranca num quarto e ninguém mais vê o que você faz. Deus conhece, e aqui eu me refiro especialmente às crianças, quando vocês querem, de algum modo, enganar os pais. Ali está sendo revelado quem você é. Quando o jovem é proibido pelo seu pai e sua mãe de assistir determinados filmes, de acessar determinados sites, de assistir algo na televisão que é impróprio, e você espera todo mundo dormir, e você espera todo mundo, né, se recolher, e você vai fazer aquilo. Deus vê. Mas não somente Deus vê, você é aquilo. Você é um enganador, você é um mentiroso. Você é alguém que se esconde em capas e mais capas de hipocrisia, porque todo mundo, no final das contas, lhe vê como uma pessoa bondosa, paciente,
uma pessoa que vai para a igreja, que tem bons hábitos, quando, na verdade, isto não é você. Você é aquilo que você faz no secreto. E essas coisas, irmãos, elas têm ligação direta com o culto. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 1, quando o povo de Deus está se chegando para o culto público, e Deus diz assim: eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo aqui. O que é que vocês vieram fazer aqui? Os vossos sábados, as luas novas, as vossas ofertas, isso não me agrada. Eu não ouço as orações de vocês. Porque vocês vivem em idolatria. Porque vocês querem ter uma vida no dia do Senhor que é distinta dos outros dias. Eu não recebo esse culto. Se vocês querem se aproximar de mim, então eu vou estabelecer aqui o princípio. Vocês voltem, vocês se desfaçam dos seus ídolos, dos seus pecados em secreto. Em secreto me busquem e eu vou lavar as vossas vestes, que são vermelhas como a escarlata. E eu vou tornar mais brancas, mais alvas do que a neve. Enquanto isso, não voltem aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina também no Evangelho. Alguém tem algo para entregar ao Senhor, uma oferta para entregar ao Senhor, mas está com um problema com o seu irmão, volte para resolver o seu problema. Veja, essa oferta que ele está se referindo era uma oferta pública. E o problema era um problema privado. O que é que tem a ver a minha vida privada com a oferta pública? Deus não recebe uma vida pela metade. Deus não recebe uma adoração pela metade. Você tem um problema privado, resolva. Também não é, então não entrego a oferta e fica por isso mesmo. Nem resolvo o problema com o irmão e deixo de entregar a oferta. Aí você peca duas vezes. O caminho é volta, resolve o teu problema e depois vem de novo e entrega a oferta. Esse é o caminho completo. O Evangelho também nos ensina, aliás, o Novo Testamento, as nossas obras devem ser trazidas à luz. Cristo diz, vocês são a luz do mundo. Não se coloca um candeeiro, não se coloca uma luz embaixo da cama. Você tem uma casa, a casa está no escuro, você não bota a luz embaixo da cama, você bota lá em cima no teto. E a luz que está no teto ilumina todas as coisas. As tuas obras devem ser assim, para glorificar a Deus, para iluminar esse mundo. Só que o problema é que muitas vezes nós preferimos as trevas, nós preferimos o que é escondido. Quem vive na noite, irmãos? Quem ama a noite, quem ama a escuridão? São os que são próprios da noite. Os ímpios, eles são descritos assim. Eles amam os lugares escondidos. Eles amam a penumbra, porque ali eles podem fazer as suas obras e eles acham que ninguém vê. O justo não tem medo da luz. Que crê no Senhor não tem medo de trazer suas obras diante do mundo. Alguém que vive na justiça e é ameaçado de dizer assim, eu sei o que você fez, eu disse, então diga. É tranquilo. A vida de alguém que vive em justiça é muito tranquila. Porque quando alguém te ameaça, você diz, diga o que foi que eu fiz. Pode dizer. Mas quando você vive uma vida dupla, uma vida em secreto, diferente da vida que você vive em público, sabe qual é o problema? Alguém te ameaça com inverdade, ele nem sabe o que você faz. Se eu sei o que você fez, ele nem sabe. Aí você diz, não, então vamos negociar. O que é que você quer? Aí você vai negociar. Apocalipse diz que a vinda do Senhor, os ímpios, eles vão... Isso já aconteceu. As diversas vindas do Senhor. Os ímpios, eles procuram as cavernas,
eles procuram os lugares escondidos, as montanhas, eles vão pedir para que as montanhas caiam por cima deles, para que Deus não os descubra. Porque vai ser revelado, porque vai vir à luz a obra do homem. E os que não têm Cristo estarão perdidos nesse dia. Eles estarão todos perdidos nesse dia. E aí você pode dizer, mas eu também sou pecador. Mas sabe qual é a diferença? Até isso nós trazemos à luz. Quando há poucos minutos atrás, nós lemos uma porção da lei de Deus e confessamos os nossos pecados, foi o que nós fizemos. Até os nossos pecados são trazidos à luz. Até a nossa iniquidade, nós dizemos em público, nós somos pecadores. Nós não merecemos estar aqui. Nós dizemos isso em público, à luz do dia. Os ímpios não fazem isso. Eles se escondem. E eles dizem sempre, não, nós temos uma vida tranquila, nós temos uma vida boa. Eles estão escondendo o que está no coração. E nós vivemos à luz do dia. Os israelitas diziam, tudo isso que eu acabei de falar aqui, tudo isso era dito no dia em que eles entregavam o dízimo. No dia que eles estavam entregando as suas contribuições ao terceiro ano, depois que entraram na terra da promessa, eles declaravam essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Observe como é que essa oferta era entregue, esse dízimo era entregue. Verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então as darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas próprias portas e se fartem, e dirás perante o Senhor teu Deus. Você percebe que são duas cenas. O que você vai fazer, o que você vai declarar. Então, primeiro e segundo ano, o que eles deveriam trazer eram as ofertas próprias desse tempo. Oferta da colheita, oferta da primícia, né, oferta de gratidão. Então, existiam as ofertas próprias para essa época. No terceiro ano, e essas ofertas elas eram entregues diante do sacerdote. Se você voltar para o texto anterior, veja, capítulo 26, verso 2, diz assim, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás. Então você vai pegar as primícias e vai levar para o lugar que o Senhor escolher. E lá você vai entregar ao sacerdote. Ou seja, não é você que entrega as primícias diretamente na mão do levita, do estrangeiro e da viúva, não. As primícias eram entregues na mão do sacerdote e o sacerdote separava as ofertas. Já os dízimos na Antiga Aliança não eram entregues assim. Você mesmo recolhia a sua parte, né? Essa é a minha porção, 100% da minha porção. 10% dessa porção era retirada e entregue ao levita, ao estrangeiro, o pobre e a viúva. Então não tinha fiscalização para isso. Veja, não é que você ia fazer com o dinheiro que você queria, porque havia uma determinação. O texto diz, voltando lá para o verso 12, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás a quem? Qual é a finalidade do dinheiro? Não é o adorador que vai dar a finalidade, é Deus. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. A finalidade é essa. Como vai ser feito? Você vai separar 10% da tua renda e vai entregar a esses homens. Só que não há o elemento sacerdote. O trabalho do sacerdote não está ligado diretamente aqui ao dízimo. É você que vai fazer. E aí, irmãos, imagine que as tentações elas vão começar a acontecer aqui, né? Porque ninguém vê.
Ninguém vai. O sacerdote não vai ficar lá botando um fiscal em cada casa. Sem falar que era muito mais complicado separar o dízimo naquela época do que é hoje. Hoje você recebe seu salário, né? Você vai lá, quanto é que 10% do meu salário? Faz uma conta rápida, transfere o dinheiro, você não paga nem a transferência, faz por Pix, você resolveu, acabou, está lá registrado seu valor, acabou. Só mês que vem agora. Aqui é diferente. Lembre-se do que Cristo diz lá a respeito dos fariseus que davam o dízimo do endro, do cominho, o dízimo dos grãos do campo. Você imagina o que é você tirar 10% dos grãos? Não é fácil, não. É complicado. E era tão complicado, mas tão complicado, que quem se lembra das pregações lá em Levítico, lembra também que uma das ofertas que deveria ser entregue ao Senhor era a oferta pela oferta não dada. Por quê? Era difícil você computar a oferta, já que era grão, era coisa difícil de você contar. Então, poderia ser que eu tivesse dado a menos. E aí o Senhor, nessa possibilidade, mandou separar uma determinada oferta pela oferta que poderia ter sido feita de maneira incorreta. Para você ver o nível de zelo que Deus tem pelas ofertas e o temor e comprometimento que o povo de Deus tinha de fazer exatamente o que Deus mandava. Uma oferta pela oferta que talvez não tivesse sido dada corretamente. Hoje em dia a gente diz, Deus entende. Deus entende. Eu não fiz exatamente como Deus se requeria, mas Deus entende. Nós deveríamos dizer o seguinte: Senhor, eu não fiz o que o Senhor mandou, me perdoe. E se eu tiver condições, eu vou dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor esse mês. Eu quero, mês que vem, resolver esse problema. Então, é uma disposição completamente diferente de quem sabe que aquilo que Deus mandou deve ser executado, sem discussões. E se eu não tiver mais condição, veja, às vezes nós entramos num estado de tanta loucura na vida financeira que nos perdemos de uma forma que é impossível recuperar o tempo que a gente perdeu. Você passou, sei lá, 10 meses atolado em dívidas e você não conseguiu entregar o dízimo. Como é que você vai fazer agora? Você pode dizer: Senhor, nem que eu passe 10 anos, mas eu vou dar o do mês e um pouquinho do atrasado. Até regularizar. E essas coisas, irmão, eu não estou dando fórmula aqui para vocês, eu estou só tentando ajudar vocês a pensar como isso tem que ser algo que eu determino na minha vida, que eu preciso fazer assim. É um espírito de compromisso com as coisas de Deus. E ninguém está vendo. Não foi porque eu recebi visita do diácono, não foi porque o presbítero está pegando no meu pé, não é porque a igreja está passando necessidade. Não importa, a igreja pode estar com caixa esborrando de dinheiro. Não tem compromisso inicialmente com isso. Meu compromisso é eu e o Senhor inicialmente. É meu com o Senhor, não com caixa. Porque alguém pode dizer isso também. Não precisa, já tem muito. E quantas pessoas podem ser ajudadas a mais se nós formos fiéis? Então, o primeiro conceito do texto aqui é esse. A minha vida particular tem tudo a ver com a minha vida pública. Você tinha as ofertas públicas que eram entregues diante do sacerdote. E você tinha uma oferta particular que não precisava ser entregue diante do sacerdote, mas que você ia prestar contas diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Você ia prestar contas diante de Deus. Veja o verso seguinte, verso 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei
E as dei ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os mandamentos que me tens ordenado. O início do trabalho era privado. Ninguém vai pegar no teu pé. Você vai separar os dízimos e vai entregar. Mas haverá um dia que você precisa se apresentar no culto, o culto público. E aí, neste culto público, o sacerdote chamava cada pai de família para que ele declarasse: eu fiz, Senhor, como tu ordenaste. Entreguei 10% da minha renda ao levita, ao pobre, ao estrangeiro e à viúva. É uma declaração. Então perceba a seriedade do caso. Não tem fiscalização, mas você tem que declarar diante de Deus que você fez conforme Deus mandou. Você acha que isso não acontece hoje? Então faça o seguinte, você leia as letras dos Salmos. Quantas vezes no Cântico dos Salmos nós dizemos que fazemos e fizemos aquilo que Deus mandou? Tenha essa curiosidade, vá em casa e leia. Quantas vezes nós declaramos: Senhor, fizemos como tu nos ordenaste? Você acha que isso foi tirado de onde? Isso aí, uma declaração pública do que você diz ter feito em privado. As nossas orações são assim. E o nosso amém no final do sermão é assim também. Quando você diz amém depois da pregação, você está se comprometendo: farei como foi ordenado. Então, isto continua presente no culto da Nova Aliança. Vida particular, ela está atrelada diretamente à vida pública. Quando João Calvino comentou esse texto, ele disse assim, observe bem, nesta passagem, Moisés os estimula urgentemente a oferecer os dízimos de boa vontade e abundantemente, colocando Deus, por assim dizer, diante de seus olhos, como se os pagassem em suas mãos, pois um protesto solene é ordenado em que eles condenam como culpados diante de Deus, se não pagaram fielmente o imposto a eles, mas oram por graça e paz, se cumpriram honestamente o seu dever, pois nada pode ser mais despertador para os homens do que quando Deus é apresentado como juiz de qualquer assunto em particular. Então, quando o pai de família ia diante do sacerdote e dizia: eu fiz como ordenado, isso para ele, que fez, era um motivo de alegria. Eu fiz o que Deus mandou. Inclusive, mais na frente, ele vai dizer aqui, o próprio Calvino, ele atenta para esses detalhes, né? Calvino tem sempre um olhar preciso. Ele diz, não é que ele está dizendo que ele era perfeito. É porque fica estranho, né? Eu fiz exatamente como o Senhor mandou. Espera aí, então não precisa de graça, se ele fez tudo que Deus manda. Mas ele explica que é o seguinte, é porque toda ordem, todo mandamento tem dois aspectos. O aspecto interno e o aspecto externo. E o aspecto externo da oferta foi cumprido. Deus mandou fazer e ele fez. Então, nisto, ele não peca, ele não mente quando ele diz, fiz como foi ordenado. Cumpriu o aspecto externo. Isso não quer dizer que ele cumpriu o aspecto interno perfeitamente. Ninguém consegue guardar o mandamento perfeitamente. Mas quando eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, eu posso chegar para o Senhor e dizer, Senhor, fui fiel conforme o Senhor mandou. Ou não? Claro que sim. Agora, quem de nós teria a coragem de dizer, cumprir tudo como Deus mandou, em todos os seus aspectos, em toda a sua abrangência, todos os dias da minha vida? Ninguém fará isso. Mas era um estímulo dizer isso. Você não tem fiscalização. Você entrega. Mas você vai declarar.
As ofertas na nossa igreja, irmãos, a contribuição, os dízimos, você não tem um fiscal da igreja lá, quando você vai receber seu salário, o fiscal dizendo, deixa eu ver quanto foi que você recebeu. Você não tem isso. Você não tem um diácono separado para ficar fiscalizando a renda dos irmãos. Não existe isso na igreja. Não existe. Existe um acompanhamento, existe uma declaração. Isso existe. Porque são questões espirituais. Mas você pode enganar. É claro que você pode enganar, no sentido de possibilidade. Agora, você não deve fazer. Não é porque não tem fiscal que eu minto. Ah, ninguém está vendo aqui, então eu vou fazer isso aqui. Porque isso é coisa de ímpio. Não precisa ficar toda hora falando sobre esse tipo de assunto na igreja. E assim, o pregador fica à vontade para pregar 2 vezes seguidas sobre dízimo, quando prega dessa maneira. É a sequência do texto. É natural, é o fluxo da revelação de Deus. Ele falou sobre uma determinada oferta, depois ele fala sobre outra. O que é que o pregador faz? Segue o fluxo do texto. Mas daqui a pouco nós passamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses às vezes, sem tocar no assunto. E ao mesmo tempo não é preciso ficar fazendo apelo aqui para os irmãos. Entregue o dízimo, entregue o dízimo, entregue o dízimo. Não tem fiscalização. Só que, meu irmão, sabe quando é que é a fiscalização? Dia 30 você recebeu. Aí você pagou água, luz, telefone, pagou sua viagem, pagou isso, pagou aquilo, pagou. Quando você viu, no final, não sobrou nada. Qual foi o primeiro princípio que você quebrou? O de semana passada. As primícias. Deveria ser o primeiro, foi o último. Mas eu entreguei. Eu tirei o primeiro, mas eu não entreguei tudo que Deus mandou. O que foi que eu quebrei agora? Eu até cumpri as primícias, mas eu não dei de todo o que Deus me deu. Então eu quebrei o princípio da 10ª parte. E aí, por que a 10ª parte? Né? Por que 10? Esse é um número bem forte na Escritura. 10 mandamentos, 10 pragas no Egito. Sempre 10, número da completude, a perfeição, a 10ª parte. É porque a 10ª parte quer dizer, o todo veio do Senhor. E eu devolvo a 10ª parte como se estivesse devolvendo o todo a Deus. Porque provém do Senhor. E aí, quando eu devolvo a 10ª parte, eu não retive nada. Veja, é isso que ele diz nos versos seguintes, verso 13. E dirás perante o Senhor, Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas não tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor teu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Ele tinha que dizer essas palavras diante do sacerdote. Fiz conforme o Senhor mandou. Primeiro, no aspecto positivo. Tirei. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu não retive na minha casa o que deveria ser consagrado. E aí, depois que eu fiz isso, eu peguei 10% de tudo. Então, cada renda eu vou lá e tiro 10%. Depois que eu tirei dos 10% de tudo, eu entrego ao Senhor para sustentar o necessitado. E a obra de Deus. A obra de Deus está sendo representada aqui no levita, que era a única tribo que não trabalhava como as demais, não tinha terra para isso, não trabalhava na terra. Ela era sustentada pelos dízimos do povo. Eu fiz isso. Então, quando eu fiz isso, o que é que me sobrou? 90% da minha renda. 90%
eu agora vou poder desfrutar tranquilamente. Você perceba que Deus Ele não quer tirar os nossos prazeres na terra. Se Ele pedisse 90% e dissesse, você vai ficar com 10%, o que é que você faria? Ele não pediu. Ele disse, eu quero 10% e você fica com 90%. Para que você possa desfrutar os prazeres da tua porção, disse Calvino. Matthew Henry diz as seguintes palavras, observe. Tirei o que é consagrado de minha casa, nada permanece ali, exceto a minha própria porção. De que os pobres, e particularmente os ministros pobres, os estrangeiros pobres e as viúvas pobres, tinham recebido a sua porção em conformidade com o mandamento. É adequado que Deus, que pela sua providência nos dá tudo o que temos, que esta lei orientasse o uso de tudo que nos desse, embora nós agora não estejamos sob apropriações tão particulares da nossa renda como eles estavam naquela ocasião. Mas, de um modo geral, nós somos instruídos a ajudar outras pessoas com os recursos que tivermos. E então, e não de outra maneira, todas as coisas estarão limpas para nós. Você vai gozar da tua porção com a consciência limpa. Então, feriado como esse, você recebeu o seu dinheiro, você tirou a parte do Senhor, você tirou lá os 10%, ficou 90%, você vai-se embora para a praia, você vai passear com a sua família, você vai comer bem, né? Você vai desfrutar da sua própria porção de consciência limpa. Mas quando você não faz isso, você desfruta de um dinheiro que não é teu. É por isso que Malaquias chega e diz, vocês estão furtando ao Senhor. E o povo pergunta em quê? Ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Mais uma vez, Calvino diz, separar ou tirar fora de casa equivale a estarem conscientes de nenhuma fraude, que não cometeram nenhuma fraude ao reter de Deus o que era dele. E assim eles não tinham culpa do sacrilégio, pois não haviam desviado nada sagrado para seu uso particular, o que se segue. Eu não transgredi os teus mandamentos, nem os esqueci. Não esqueci. Por que ele diz isso, né? Não esqueci. Final do verso 13. Por que a gente esquece com muita facilidade? Às vezes a gente não esquece o dinheiro da academia, não esquece o dinheiro do condomínio, da parcela do carro, não esquece, porque se esquecer, aí tem alguém para lembrar. Não passa 2, 3 dias você esquecido, não, porque aí seu telefone começa a tocar e você se lembra rapidinho. Não esqueci da tua parte, Senhor. Ele diz, pois teria sido um ato de temeridade e arrogância muito grande. Vangloriar-se de que eles haviam mantido e cumprido a lei em todas as partes. Seria uma loucura chegar diante de Deus no culto e dizer, fiz o que o Senhor tem ordenado. Mas não é isso que a gente faz. Não cumprimos o que Deus manda e chegamos no culto e dizemos, Senhor, fizemos o que Tu ordenaste. Isso é uma loucura, irmãos. Vida particular e vida pública sendo unidas como verdadeira piedade. E como eu uso agora o recurso? Tem isso também, sabe? 90% é meu, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não. O todo é de Deus. Aí ele diz aqui no verso 14, parte negativa da declaração. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Eu não fiz para aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Primeiro, eu entreguei ao levita, ao pobre, à viúva, mas eu não dei nem um centavo do meu dinheiro.
para o que é desagradável aos olhos de Deus. Ele cita alguns casos, né? No meu luto, não tirei para um imundo e para os mortos. Isso tem vários significados, né? Calvino labuta um certo tempo aqui e eu acho que é desnecessário a gente trazer toda a discussão para a igreja. Mas no final o que fica é: existiam algumas práticas rituais, né, que eram feitos entre os cananitas, entre os egípcios, que utilizavam mortos, corpos, e as pessoas ofereciam ofertas para os mortos, para esses corpos. Eram rituais macabros. E o recurso das pessoas era entregue ali. Eles entregavam os seus recursos diante desse ritual miserável, aos mortos. O ofertante, o adorador israelita, ele dizia: não só apenas fiz o que deveria fazer, como não fiz o que me é proibido fazer com o meu recurso. Eu não posso usar o recurso que é meu, nem os 10% do Senhor, nem a minha própria parte, para aquilo que é contra a obra do Senhor. Por exemplo, eu entreguei os dízimos na casa do Senhor. Aí dos meus 90%, eu pego uma parte para sustentar uma organização comunista. Você está ficando louco. É um tiro no pé. Então, com uma mão você dá para o reino de Deus, com a outra você tira. Porque eles estão em flagrante oposição ao cristianismo. Não somente isso. Você pegou 10% e entregou na casa de Deus. E aí você resolve dar mais 10% para a Legião da Boa Vontade, que é declaradamente espírita, que faz aquilo como quem faz para alcançar a salvação. Você não entendeu nada. Você tem a quantidade de possibilidades aqui. Deixa eu dar mais uma. Você dá o dízimo numa igreja séria. Aí, ao mesmo tempo, você dá uma oferta para uma igreja apóstata. Tem lá, né, uma cerimônia de missa de 30º dia. Missa de 7º dia. Aquilo é pago. A família não tem como pagar. Aí você diz: não, mas eu vou contribuir aí, eu vou ajudar. Você é louco? Você vai pagar para o erro. Não, mas é porque eu tenho consideração pela família. E você não tem consideração por Deus? O dinheiro que nós temos, irmãos, o recurso que vem para o nosso bolso, procede do Senhor e não pode ser usado em nada que defraude a sua honra. Aquilo ali é um absurdo. É um sacrilégio usar o teu dinheiro para aquilo ali. Mas você achou algo muito distante de você, então eu vou chegar mais perto. 10% da tua renda vai para uma igreja séria. 10%, outros 10% você vai dar à Igreja Universal, Igreja Mundial, Verbo da Vida, Igreja Nacional. São todas seitas. Não, mas é porque eles têm um trabalho muito bom lá. Muito bom de quê? Muito bom para quem? Quem é que diz o que é muito bom e o que é muito ruim? Deus é quem diz o que é muito bom e o que é muito ruim. Não é você que declara. Então, se você tem 10% a mais sobrando, por que você não investe na sua própria igreja? Que você sabe que é uma igreja séria. O teu recurso não é teu. Mais adiante um pouco. 10% entreguei na casa do Senhor. 10% vou jogar na Mega Sena. Mas espera aí. Como é que se dá o enriquecimento? Deus declarou desde o Éden: do fruto do teu trabalho, do suor do teu rosto. Jogo de azar é coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo que não quer trabalhar.
vai para a loteria pensar que vai ficar rico do dia para a noite. Não vai, vai ficar mais pobre ainda. E se ganhar esse dinheiro, esse é um dinheiro de vagabundagem. Não traga os 10% para a casa do Senhor se você ganhar dinheiro de jogo de azar. O nome diz, é de azar, não é de sorte. Tua sorte está colocada diante do Senhor por meio do trabalho. Trabalhe. Deixa eu ir mais adiante. Que é parecido até com um jogo de azar. Pirâmide financeira. Colocar dinheiro nessas coisas é tipo jogo de azar. Nós sabemos que é assim. O que é que nós devemos fazer? Trabalhar. Investimento é outra coisa. Você investe em algo, por exemplo, alguém tem uma empresa, a empresa está crescendo, mas ela precisa de um aporte financeiro. Você vai lá, aporta a sua renda e diz, olha, desse valor, tantos por cento eu quero para poder... O meu dinheiro precisa trabalhar para mim. Mas como foi que eu adquiri o dinheiro? Trabalhando. Sem problema nenhum. Existe a possibilidade de você investir numa empresa de proprietários que você nem conhece na Bolsa de Valores. Você pode fazer isso. Comprar pequenas partículas de um imóvel por meio de fundos imobiliários. Nada contra. É lícito, porque você ganhou e do fruto do teu trabalho, você separou 10% da tua renda para a casa de Deus. E a outra porção, você pode inclusive trabalhar para você mesmo. Ser inteligente, ser sábio. Agora, o que você não pode é usar o seu dinheiro fomentando aquilo que é contra as coisas de Deus. Um detalhe que só de todos os comentaristas que eu li, só Matthew Henry ele cita. Ele diz que essa parte da confissão aqui, quando ele diz o que eles fazem, era dito em voz bem baixinha. O israelita ele chegava como que fosse no ouvido do sacerdote e dizia: tirei da minha casa as coisas consagradas, e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Ele dizia isso bem baixinho, bem baixinho. Aí quando ele ia bem dizer o nome do Senhor, veja no verso 15, olha, desde santa habitação, da tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo. Ele dizia em voz alta. O que é isso? Quando eu vou falar sobre o que eu faço, é a boca miúda, para ninguém ouvir. Eu falo a Deus. Ele falava diante do sacerdote como se estivesse falando a Deus, mas para ninguém mais ouvir. Eu fui fiel, Senhor. Nossas orações, elas são públicas, mas são silenciosas. Na hora que a gente vai entregar ao Senhor o nosso serviço, a gente ora silenciosamente. Mas na hora que nós vamos bem dizer ao Senhor, nós devemos fazer isso com a maior força dos nossos pulmões. Sabe qual é o nosso problema? A gente inverte. Quando é para a gente, nos corredores da igreja, falar sobre o que a gente faz, a gente chama a roda e fala alto. Mas quando é para cantar o salmo, aí a gente canta de meia boca. Por que não cantamos os salmos alto? Para Deus ouvir, para o outro ouvir, para a nossa própria alma ouvir o que nós estamos cantando. Por que fazemos isso de meia boca? Com o canto da boca? Como se a gente estivesse morrendo aqui, como quem não tomou café. Cante alto quando você vai falar das maravilhas de Deus. Agora, quando for falar sobre você, fique calado. É isso que o texto está dizendo. Os judeus dizem que esta declaração da sua integridade devia ser feita em voz baixa, porque pareceria como um elogio próprio, mas que a confissão anterior da bondade de Deus devia ser feita em voz alta para a glória de Deus.
em voz alta. Tudo isso para o benefício do povo de Deus. Observe, último versículo. Olha desde a tua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, a terra que nos deste, como jurasse a nossos pais, terra que mana leite e mel. Ele entregou os dízimos no terceiro ano, sem ninguém ver. Ele foi para o culto e declarou diante do sacerdote o que ele fez corretamente e o que ele não fez, como Deus tinha dito que não fizesse. O final da declaração dele é: olha, Senhor dos céus, da tua santa habitação. Aí você fica esperando ele dizer: eu fui fiel, abençoe-me. Só que você olhar para a sua Bíblia e diz: abençoa o teu povo. Não é me abençoe, é abençoe o teu povo. As falsas religiões, as falsas igrejas dizem para você entregar o dízimo, porque você vai ser abençoado. Aqui não, você entende, você entrega para que o povo de Deus seja abençoado. Agora é lógico, se eu faço parte do povo de Deus, eu vou ser abençoado também. Mas não é o propósito do meu coração, não é barganha, não é toma lá e dá cá. Eu entrego porque é minha obrigação. Eu faço porque Deus mandou. Agora, quando eu faço isso, eu digo: Senhor, olha da tua santa habitação a fidelidade do teu povo e abençoa o teu povo. A Israel, a terra que nos deste. Que sentimento é esse, irmãos? Isso aqui é igreja. Isso é igreja. Quando você pegar 10% da sua renda no próximo dia 30, ou no dia, seja lá como for, eu falo sempre 30 porque é o dia mais convencional. No dia 30 você pegou e você foi lá e fez aquela... Não parece nada espiritual, né? Fazer um Pix não parece nada espiritual, mas é. Você fez aquela transferência e você ora: Senhor, abençoa o teu povo. Isso aqui está embutido. Senhor, abençoa o teu povo, não deixando faltar nada para o pastor da nossa igreja que vive disso. Ele diz até aqui, que comam e se fartem, ou seja, que ele possa viver bem. Existem irmãos que precisam na nossa igreja. E você está dizendo: Senhor, abençoa os irmãos pobres, para que não sejam tão pobres a ponto de precisar de algo que a igreja não supra. Você diz mais, você diz: Senhor, abençoa os projetos da nossa igreja. Aquela obra que está sendo feita ali, Senhor Deus, para a educação de crianças. Abençoa aquilo ali, Senhor. Faz esse dinheiro multiplicar. Faz com que todo esse terreno aqui seja tomado, Senhor, por obras e mais obras. Que não caiba mais de criança na escola dominical, nas nossas salas. Que a nossa sala de adulto também não caiba de gente. Que esse lugar fique pequeno, em cima, embaixo. Que a gente precisa derrubar isso e sair progredindo e avançando e avançando. Diga isso. Abençoa o teu povo. Sabe o que isso vai acontecer? Deus vai ouvir da sua santa habitação. Vai verificar a sinceridade do teu coração. Vai abençoar todas estas obras. E aí você diz ainda no final: como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Ele está pedindo. O Senhor disse na tua promessa: esta terra mana leite e mel. Faz ela prosperar. O que é isso? Faz o meu trabalho prosperar. Porque se o meu trabalho prosperar, eu vou dar o valor absoluto dos meus 10% vai aumentar. Se o meu valor absoluto dos 10% aumenta, então o meu dízimo também aumenta.
então também aumenta a parte da tua obra. Consequentemente, é possível ser feito mais coisas para a tua obra. É um ciclo perfeito. Eu trabalho, entrego a parte de Deus, declaro o que fiz, peço a bênção de Deus. Deus me abençoa, eu trabalho, entrego a parte de Deus, e isso não para. Todos os países, irmãos, que fizeram isso, são ricos hoje. Todos, 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 todos. Quer ver um exemplo? Talvez o maior de todos. Não é os Estados Unidos, não. É Israel. Uma coisa é você ser rico numa terra boa. Outra coisa é você ser rico no meio do nada. Aí é complicado. Só tem pedra e areia, meu filho. Mas eles disseram, terra que mana leite e mel. Abençoa. De pedra e areia. Você tem lá inúmeras plantações, irrigação. O pessoal pega água salgada, transforma em água doce. É uma coisa fenomenal. Só porque restou vestígios disso aqui. Esse espírito, irmãos, que nós queremos trazer para essa igreja. Eu não espero realmente mudar o mundo. Mas eu espero que a nossa igreja tenha esse espírito. Trabalhar e trabalhar duro. Para quê? Para ficar rico. Para quê? Separar a parte do Senhor. Para minha riqueza servir ao Senhor. Dos meus 90%, eu não vou sair fazendo o que eu quero, não. Que conversa é essa? Os meus 90% também vão servir ao Senhor. Dos meus prazeres lícitos, nos meus passeios lícitos, nos meus investimentos lícitos, tudo para agradar a Deus. E os 10% cada vez vai aumentar mais, para que a obra do Senhor progrida. E eu vou dizer a Deus, abençoa a tua obra. O que dizemos ao final desse texto com a nossa fidelidade? Dizemos, Senhor, o nosso trabalho não é fruto do nosso engenho, nem mesmo da nossa dedicação, mas da tua livre graça. Se eu retenho os 100%, eu estou dizendo, fui eu que trabalhei, o Senhor não me deu nada. Mas se eu dou 10%, eu estou dizendo, tudo vem do Senhor. Nós queremos santificar a nossa vida, irmãos, santificar a nossa casa. Mas isso nem sempre passa pela santificação das nossas finanças. E eu vou dizer a você, isso é impossível. Ter uma vida completamente bagunçada financeiramente e dizer que vive em santificação não faz sentido. Passar por aperto, passar por dificuldade, isso é normal, isso é da vida. Mas nada pode me fazer defraudar as coisas de Deus. Os nossos recursos visam algo espiritual. O recurso material precisa ter vistas as coisas espirituais. E eu não posso, de maneira nenhuma, fazer algo privado e achar que isso não vai ter implicação pública. A semana está começando, mais uma. E eu queria fazer com que você pensasse, amanhã, quando você se levantar para trabalhar, para estudar, para desempenhar a sua obrigação, faça aquilo ali. O teu patrão não está vendo. O apóstolo Paulo diz aos servos, trabalhem não para o teu Senhor, mas para o Senhor que está no céu. Ele diz também para o patrão, não defraude o teu funcionário. Não oprima o teu funcionário. Você tem um Senhor acima de você. Ele diz para os filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Ele diz para as mulheres que elas devem se submeter aos maridos no Senhor.
ele diz aos maridos: submetam a tua casa a Cristo. E o Senhor há de nos abençoar em todas as nossas obras. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Nós reconhecemos a tua graça sobre nós. Os teus muitos favores, Senhor Deus, em fazer prosperar as obras das nossas mãos, no trabalho, nos negócios, Senhor Deus, nos estudos. A 10ª parte é muito pouco. Nós queremos dedicar tudo a Ti. Mas nos ajuda, Senhor Deus, naquilo que devemos entregar na Tua casa, sermos fiéis. Se tudo é Teu, Senhor Deus, por que é pesado para nós darmos a 10ª parte? Ó Senhor, muda não a situação da nossa conta bancária em primeiro lugar. Muda a nossa situação espiritual. Nós não precisamos primeiro ser ricos para contribuir na tua casa. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser generosos. E então o Senhor vai nos abençoar tanto que também poderemos enriquecer e contribuir ainda mais na tua obra. Que o teu povo, Senhor Deus, se esmere no trabalho com quem faz para ti. E o Senhor se esmere nas tuas bênçãos, porque isso redunda em glória para o teu nome e expansão do teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, em Cristo. Amém.